Gostaria de chamar o Charles aqui. Esse homem de Deus. Amém. Vamos orar rapidamente por eles, queridos. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida do Charles, do teu filho, diante de ti. Senhor Deus, que as palavras que saírem dos seus lábios sejam palavras de fogo, palavras, Senhor Deus, que vão penetrar em nossos corações, Senhor Deus, orientando, Senhor Deus, aquilo que nós devemos fazer vindo da tua parte, Senhor Deus, que seja uma semente frondosa, Senhor Deus, que germine, Senhor Deus, e cresça como uma grande árvore em nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor Deus, guarda a vida dele, a vida da sua família, Senhor Deus, e parentela, em nome de Jesus. Amém. Alegria, tristeza, medo, raiva, nojo e surpresa. São emoções universais. Nós sentimos cada uma delas. Os seres humanos e animais podem sentir isso, podem sentir medo, que é a emoção que nós vamos elencar hoje aqui. E para que sintamos medo, é necessário que este seja induzido por algo. Precisa de um estímulo para que nós sintamos esse medo. E ele causa mudanças de comportamento, como correr, ficar parado, congelado, aquela sensação estranha, ou mudanças fisiológicas, como por exemplo, a respiração ficou ofegante, alterações da circulação sanguínea. Sentir medo foi essencial para que nós chegássemos até aqui como humanidade. Porque há um medo saudável. Qual é o medo saudável? De atravessar a rua e não olhar para os lados. Temos que olhar para os lados porque temos medo, ou seja, temos esse instinto de preservação, de cuidado, para que não ocorra um acidente conosco. Outro ponto é que, geralmente, nós temos mais medo do que é desconhecido. Como, por exemplo, você pode estar em um local e com ausência de luzes naquele ambiente, você não sabe bem o que pode surgir. Se você ouve um barulho, principalmente se você não conhece aquele lugar, é como se você ficasse vulnerável, e está vulnerável a um ataque, a um predador. Então você vai agir, você sente esse medo, e ele é tanto para correr, como, se for necessário, para atacar. O estado de medo constante, ele pode gerar ansiedade. Eu vou ficar focalizado aqui, que é mais prático. Há pessoas que têm crises de ansiedade, sentem taquicardia, problemas cardiovasculares e baixa do sistema imunológico podem surgir em decorrência do medo. O que isso significa? Eu vejo muito isso. As pessoas estão falando direto, falando muito, falando em demasia sobre coronavírus, assistindo todo tipo de telejornal e falando sobre isso, pensando nisso, pensa, fala, pensa, fala, pensa, fala. E ela vai ficando com mais medo, e esse medo abaixa o sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso corpo. Então a pessoa fica mais vulnerável ainda a doenças. Os medos, eles podem ser desaprendidos ou controlados. E aí eu coloco o seguinte: eles podem ser também superados. Medo em excesso pode gerar fobia. E eu posso dizer algumas aqui, como por exemplo, a acrofobia, que é medo de altura. A claustrofobia, que é o medo de locais fechados. Posso citar também a aracnofobia, medo de aranhas. Tem até filmes que já foram feitos
por causa disso. Tem outras também, essa aqui eu faço questão de dizer para que nós possamos ficar mais risonhos aqui. Tem a tem a ablutofobia, que é o medo de tomar banho. Sim, ele existe, o medo de tomar banho. Há pessoas que têm esse medo. Mas aqui na Vinho Novo não tem isso. Quem está nos assistindo também, você vai tomar banho se ainda não tomou. Você vai ficar cheiroso, cheirosa para o Senhor e para as pessoas ao seu redor também. O que comunicamos, ouvimos e vemos, isso pode aumentar o nosso medo. A ausência de medo, que é o outro extremo, pode nos deixar vulneráveis a perigos. É possível viver de forma equilibrada com ele. E aí a referência nesse canal no YouTube, Ciência Todo Dia, faço aqui a indicação, hashtag fica a dica, para você que está assistindo e para todos que estão aqui, sigam também. Então, do ponto de vista espiritual, o que Deus diz a respeito disso, dessa emoção? Salmo 23:4, ainda que eu ande, passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam. Às vezes nós perguntamos para as pessoas, como é que você está? Estou passando por luta. Isso é uma boa notícia, você está passando, você não está parado, você está progredindo, você está indo, você não está voltando. E se você perceber lá em Efésios 6, que fala das armaduras de Deus, não tem nenhum lugar que dá ênfase à armadura para as costas. Sabe por quê? Porque Deus não quer que a gente faça isso, ó. Ele espera que nós nos levantemos, que nós confrontemos o medo. Ele espera que nós encaremos essa emoção. Porque o medo, muitas vezes, é uma falsa evidência do que parece real. E maximizamos, de acordo com a nossa comunicação, a boca fala do que o coração está cheio. Se você está cheio de medo e arraigado nisso, é isso que você receberá. Quando nós falamos, pensamos, sentimos, acreditamos, acontece. Outra passagem, Salmo 27, o Senhor é minha luz, é minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Sabe o que está bem claro aqui? O medo do homem, medo do que vão fazer, do que vão dizer, do que vão pensar, das expressões dos rostos. Quando Deus chamou Jeremias, depois você pode ler em casa, no capítulo 1, tem um momento que ele diz assim, vá em frente e não olha para a face deles, para as expressões da face deles. Eu estou aqui, eu já estive outras vezes, muito mais vezes cantando, e algumas vezes eu subi aqui, e eu tinha que olhar para algumas pessoas que aparentemente estavam gostando, que estavam sorrindo, que estavam, de acordo com a minha percepção, envolvidas no momento de louvor e adoração. Porque se eu olhasse para aquelas que estivessem assim, isso não é algo que alimenta muito a nossa confiança. E o medo é inimigo da confiança. Uma coisa que o Senhor ministrou no meu coração é o seguinte: quando você, Charles, estiver à frente de qualquer pessoa, de qualquer situação, uma das coisas que você tem que se recusar a entregar é a sua confiança. Porque se você der a confiança, se você ceder ao medo, o diabo vai tomar conta. Eu tenho que crer que Deus vai me dar a fluência naquilo que eu estou falando. Eu fiz um esboço aqui, eu me preparei, mas eu tenho que confiar de que Deus vai me usar, porque eu sou um canal, eu sou um vaso. Eu tenho que crer nisso. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a porta para que Deus possa agir nas nossas vidas. A fé é a certeza, não é eu acho, eu quero, eu penso, eu sinto. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Mais uma passagem que eu amo, coloquei nos stories antes de começar o culto, fazendo a chamada para vir um novo. Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo.
Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te sustento e te ajudo com a destra da minha justiça. Ou em outra versão diz, com a minha destra fiel. Há pessoas que dizem que há 365 vezes na Bíblia a expressão não temas. Eu fui pesquisar isso. Será que é verdade? Ou é fake news? E eu vi várias posições a respeito. Alguns dizem que tem essa expressão dita de outra forma, dita no plural, dita para alguém diretamente, como foi o caso de Josué, ser forte e corajoso. Deus disse isso para Josué. Josué não podia se comparar, e há pessoas que vivem no medo, vivem se comparando a outras. E o medo, ele abre a porta para que tenhamos inveja. Eu estou indo fundo aqui nessa noite. Sabe por quê? Se você almeja, exemplo, estar aqui e cantar, mas você tem medo de se reportar até a liderança correta para poder se apresentar, e depois de um tempo subir aqui e começar, você vai ficar no lugar parado, você não vai ter progresso. E o medo é isso, é o que Satanás usa para nos amarrar. E há pessoas que vivem e não desfrutam do chamado de Deus para a vida delas, porque elas não estão dispostas a sair do lugar de comodidade, a sair do lugar que limita a visão delas. Elas não estão dispostas a dar o passo, a sair do barco. As pessoas criticam Pedro, porque Pedro, convencido, saiu do barco, e depois ele afundou, nem adiantou. Pois é, mas ele deu o passo. E a minha pergunta para vocês hoje, e para você que está nos assistindo é: o que você está fazendo? Criticando, se comparando, tendo inveja, ciúme, ressentimento? Ou você está buscando cumprir o seu chamado, o seu propósito e o destino que Deus preparou para você, antes mesmo que você nascesse? Deus nos levantou também, assim como ele disse para Jeremias: eu te levanto para arrancar e para derrubar, para destruir e para arruinar, mas também para edificar e para plantar. Deus tem um chamado para cada um de nós. Nós recebemos de Deus pela fé e nós recebemos do diabo pelo medo. Deus, ele diz isso para cada um de nós, de que não devemos temer o homem ou a rejeição. Jesus foi rejeitado. O Espírito de Deus habita em nós, habita em você. E o Espírito vem para nos fazer ousados, para que sejamos fortes no Senhor e na força do seu poder, para encararmos o que precisa ser encarado. Em alguns momentos eu vou ser agressivo aqui e incisivo, porque eu acredito que essa é uma das maiores, se não for a maior arma, o maior instrumento e a maior palhaçada que Satanás joga na nossa frente, e ficamos: mas e se eu sentir medo, eu sou covarde? Não. Você pode fazer o que Deus disse para você fazer, você pode falar o que Ele te manda falar, você pode ir aonde Ele te mandou ir, tremendo, suando, com a boca seca. É a nossa alma, a nossa mente, nossa vontade, nossas emoções. Eu falei isso no último culto de quinta-feira, do poder da ação. A alma é a nossa mente, nossa vontade, nossas emoções. Nossa mente diz o que nós pensamos, nossa vontade diz o que nós queremos, nossas emoções dizem como nós nos sentimos. 2 Timóteo 1,7 corrobora com o que eu acabei de dizer. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e temperança. Poder para ser usado contra os principados e potestades e dominadores das regiões celestiais, contra o inimigo. Não é para... Eu tenho poder, eu tenho liderança, eu tenho influência. Não é para isso. É para ser usado contra a obra das trevas. Amor é para ser usado para com as pessoas. E o amor é um antídoto, o amor é uma vacina, o amor é um nocaute no medo. Aquele que é aperfeiçoado no amor, ele não teme.
Isso não significa que você nunca mais vai sentir medo na sua vida, mas você vai ter uma atitude de dizer: eu vou, Deus é comigo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estou lhe dando uma chave para vencer o medo, já que o tema é esse, como vencer o medo. Eu estou lhe dando uma chave. Ore a palavra, fale a palavra. E isso não vai vir por desejar, vai vir por orar, meditar, como Daniel fazia, meditava na lei dia e noite, 3 vezes. Você tem que regar e primar, priorizar, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Gerar esse relacionamento íntimo, sincero, profundo, dinâmico e intenso com Deus. Isso vai nos fortalecer. E às vezes as pessoas estão orando para Deus livrá-las do medo, das situações. Ó, Deus, me livra do medo, me livra. Eu vou te dizer como é que Ele vai libertar você. Ele vai lhe dar coragem para encarar. Nós oramos muito para Deus ficar removendo as coisas da nossa vida. Nós não queremos passar pelo vale da sombra da morte. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Nenhuma chama arderá em ti. Isso tem que sair da nossa boca, em vez de dizer: eu estou com medo, o que eu vou fazer? Oh meu Deus, vou ligar para o apóstolo. Você tem ido ao trono da graça, você está diante do trono e diante do nosso Deus, do seu Deus, que tudo fez, que tudo criou, que tudo formou, os céus e a terra e tudo que nela há, os povos que nela habitam, que não é de gesso, de barro, de bronze, de ouro, de cristal, é o Deus Senhor de tudo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E haja adjetivos para dizer a respeito do caráter dele, mas ele pode fazer qualquer coisa. Se Deus está com você, a quem você temerá? Sabe por que nós temos recuado e estamos rodeando montanhas? Porque temos essa postura de Deus fará, Deus cumprirá, a fé sem obras é morta. Nós temos que dar o passo, nós temos que, lá vem a tempestade, onde é que Jesus está? Está no barco, mas os discípulos: Senhor, nós vamos afundar. Qual é a sua oração? Senhor, meu casamento já está acabando, meu filho está morrendo, minha fé está acabando. Qual é a sua necessidade? Ceder ao medo vai afetar a sua confiança. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado, para que fôssemos feitos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você sabe quem você é em Cristo? Quando você tem confiança de quem você é em Cristo, você vai ousadamente, corajosamente, você ora corajosamente, você se reporta à sala do trono com ousadia, com intrepidez. Nós temos que ter medo de desobedecer a Deus. Esse é o medo que temos que ter. Nós estamos avacalhando muito o evangelho, levando no banho-maria, muito light, muito pop, no sentido defraudado, mas estamos perdendo o temor, ou seja, a reverência por Deus. Por questões como essa, Deus nos diz: vai, e nós ficamos, ou recuamos. Deus não tem prazer na alma que retrocede. Isso não significa que Ele não nos ama, que Ele vai deixar de nos amar, mas significa que Deus se entristece, porque aquilo que deveríamos receber por dar o passo, não iremos receber. Nós somos cooperadores com Deus. Deus tem a parte dele, nós temos a nossa. Deus, Ele nos dá graça para cada dia. Um cristão jamais deveria dizer: eu não posso, eu não consigo, no sentido de se evadir, de fugir, de correr, porque é isso que o medo diz: corra, fuja, recue. A quem você tem ouvido? A Deus ou ao diabo? Charles, minha vida não muda. Talvez não muda, sabe por quê? Porque você está rodeando essa montanha e fugindo de entrar na terra prometida, porque lá em Números
13, do 27 ao 29, diz o seguinte: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a quem nos enviaste, os 12 espias, eu estou falando dos 12 espias, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, essa é a fala dos que cedem ao medo, não do que sente medo, mas dos que cedem ao medo. Mas é bem aqui que está o nosso problema. Colocamos limite para Deus. Que Deus é esse que nós servimos e bradamos e pulamos e gritamos e celebramos e contemplamos aqui, e quando nós estamos lá fora nós ficamos com medo? Charles, você quer dizer que nós não temos que ter medo do vírus, medo das epidemias, pandemias, endemias? Não, você não tem que ter medo disso. Você tem que agir sabiamente, se preservar, é a autopreservação, esse é o medo saudável. Você se preserva, você cuida de si, você poupa as outras pessoas. Fazendo isso, a que você vai temer? Jó disse: o que eu temia me sobreveio. Jó temeu. E Jó tinha uma vida diligente. Ele orava por todos os filhos que estavam lá na bagunça, na gandaia. Perdoa, não sei nem o que eles fizeram, mas perdoa a si mesmo. Tem misericórdia. Era um pai que orava. Me deu agora vontade até de falar sobre isso. Mas não, outro assunto. Ele orava, ele tinha uma vida reta, era um homem reto, justo, íntegro. Tem pessoas que cedem a propostas indecentes, imorais e antiéticas no trabalho dos seus chefes com medo de perder o emprego. É o seu caso, de que está nos assistindo? Medo de perder, porque todo medo é medo de perder. Há pessoas que negociam a fé, barganhas, abrem a porta para Satanás cirandar. Essa não é a vontade de Deus para nós. Não é. Deus espera que nós sejamos ousados. Corramos ao trono e não ao telefone, ao smartphone. Aconteceu isso. Apóstolo, por favor, me socorre. Rogério, preciso da tua ajuda. Você orou? Você buscou a Deus? Jesus. O medo é um tipo de fé demoníaca. Se você cede ao medo, você está acreditando mais no que o diabo pode fazer do que no que Deus pode fazer. E medo é diferente de temor. Eu estava falando sobre temor aqui. É totalmente diferente. Temor significa zelo, reverência, cuidado para estar diante de, no caso, diante de Deus. Temos que ser mais reverentes e obedientes a Deus. Servo cuidadoso, cuidadoso com o que assiste, cuidadoso com o que fala, cuidadoso com o que age, cuidadoso com os pensamentos, cuidadoso com o dinheiro, com o nosso dinheiro, com o que gastamos o nosso dinheiro, cuidadoso com quem são nossos amigos. Temos que ter o temor reverente por Deus. Esse é o medo certo. Ele nos incentiva, o medo errado, ele nos incentiva a dar desculpas, que eu chamo de motivo camuflado com uma mentira. E quem é o pai da mentira? Você percebe que o diabo ele joga para tentar puxar você para o território dele? Não é porque você se converteu que ele vai estender o tapete vermelho e vai dizer assim: muito bem, vai, pode vir, eu estou te incentivando, te encorajando. Não, ele não brinca de ser diabo. E também nós não podemos brincar de sermos cristãos. Nós temos que nos levantar ousadamente e dizer: diabo, aqui encerrou o teu domínio. Aqui quem reina é o Senhor. Acabou hoje. Eu vou fazer mesmo com medo. E na medida que você vai fazendo, vai praticando,
você vai ficando mais confiante em Deus, você vai olhando para trás e vai vendo as experiências e os escapes, o escape, o livramento, a proteção, o cuidado, a misericórdia, a graça sobre a sua vida, o cuidado, o zelo de Deus para com você. Se você quer viver em vitória, você vai ter que enfrentar o medo. Tem muitas pessoas que querem ter um testemunho e ficam impressionadas quando alguém vem e fala o testemunho aqui de superação, de vitória. No entanto, elas tiveram que passar. Lembra do início? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Paulo, para ele dizer, em determinado momento, nem a dor, nem tribulações, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem demônios, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Do amor de Deus. Paulo encarava as situações, e ele disse isso a Timóteo também. 2 Timóteo 1,7 fala isso. Já fiz essa explanação aqui. E a única saída, meus queridos, é passando. E ainda sobre Números 13, do 27 ao 29, continuaram dando desculpas, dizendo: os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Olharam o problema, não a solução, nem o Senhor que resolve o problema. Que fé é essa? Sabe qual é a hora que nós vamos desenvolver maturidade espiritual? Quando nós somos apertados, quando nós formos apertados. Que caldo sai da nossa alma, da nossa espiritualidade? É quando aperta. Eu já passei por algumas coisas, eu não vou falar aqui, porque às vezes a pessoa destrincha muito e dá a ideia de autopiedade. O medo leva para isso, para a autopiedade, para o vitimismo, vitimização. Eu vou contar uma história para você, preste atenção, você também que está assistindo. Duas mulheres estavam conversando, elas eram amigas. E uma começou a falar para a outra, dizendo o quanto ela teve presa toda a vida dela. Medo de andar na rua, medo do escuro, medo de dirigir, medo de se relacionar com as pessoas, medo de falar em público, medo. E teve um ponto que aquela mulher começou a falar em soluços, o quanto que a vida dela estava presa pelo medo. E a amiga dela esperou ela falar. Quando ela deu uma pausa, a amiga dela virou para ela e disse assim: bem, faça com medo. Eu continuo lembrando do que eu vim fazer aqui. Eu só estou dando essa pausa para ir mais fundo no seu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é só antes da ceia, não. É numa quinta-feira à noite também. Não é só na virada do ano. Será que você não chegou ainda a nenhuma meta, não atingiu nenhuma meta que você definiu lá no 31 de dezembro? Talvez por medo. Será que você está cedendo ao medo? Em algum lugar você está correndo, fugindo, evitando? Que testemunho que você pode ter correndo, evitando, fugindo? Você é do tipo que cruza os braços e espera acontecer? Ou você abala o mundo e faz as coisas acontecerem? Quem você é hoje? O que se acomoda? O que está sentado e se escorando na liderança? Não, eu tenho medo. Não, eu orar? O que é isso? Eu sei que há diferenças de personalidade, extroversão, introversão. Timidez não está de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida. E já que estamos em um culto onde a ciência também está clara, timidez não tem a ver com introversão.
A pessoa introvertida, ela gosta de ficar no lugar dela, no canto dela, mais reservada, mais calada. Se for para se apresentar, ela vai fazer isso aqui tranquilamente, mas ela prefere ficar ali, renovando as energias dela no privado. O extrovertido não, ele chega, como é que vocês estão? Tudo bem. Foi quase uma série americana que eu fiz aqui, né? Eu amo pregar. Agora, a timidez não. E a timidez está próxima do orgulho. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Ele abate, mas ele levanta e exalta. Abate o soberbo e levanta o humilde. O que tem um coração quebrantado, o espírito contrito. Ou seja, Senhor, eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo confiança, mas eu sou confiante em Ti. É para além dos sentimentos, é mais fundo, na intimidade, na comunhão, na entrega, na confiança. É uma confiança infantil. Sabe o que é isso? Firestone já é um papaizão, porque está vindo aí, mas já é um papaizão. Mas vamos supor aqui que o filho dele, 2 anos, ele está aqui e o Firestone está aqui embaixo. Eu não vou fazer isso, que eu não vou me jogar, porque vai cair eu e o Firestone aqui, vai ficar uma coisa horrorosa. Mas se tivesse uma criança aqui, e de preferência, se fosse meu filho, porque os filhos dos outros a gente tem que ter muito cuidado, mas ainda tem uma jornada aí, e eu estivesse aqui embaixo e dissesse: Henrique, pula. Eu estivesse embaixo, ele aqui em cima. Se ele ficasse assim: mas o senhor tem força para me segurar? O senhor vai me segurar? E qual é o seu peso? O senhor sabe qual é o meu peso? Será que o senhor vai dar conta? Isso seria uma afronta para mim. O quanto que nós temos insultado e afrontado a Deus com essa atitude de recuar e de dizer: não é para mim, não, eu sou tímido. Supera isso. Receba tudo, para que você possa dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Chegar na reta final. Eu tenho um tipo de personalidade que eu sou que nem um bulldog. É isso que é para fazer? Eu só solto quando terminar. Eu já tenho que equilibrar isso. Mas há pessoas que precisam ser ativadas. E eu creio que mas não é Charles Dias, não. É o Espírito Santo que convenceu o homem acerca do pecado, da justiça e do juízo, que está lhe ativando aí. Dando assim uma indignação interior. Estou cansado de viver limitado pelo medo. Eu vou sair do lugar de comodidade, sair do lugar que limita a minha visão. Eu vou romper, eu vou avançar, eu vou resolver, eu vou confrontar o que tiver que ser confrontado. Mas eu me recuso a viver nesse estado de limitação. Lá em Êxodo 14, do versículo 10 ao 15, eu vou encerrar com essa passagem. Os filhos de Israel, o faraó estava vindo, e os filhos de Israel levantaram seus olhos, e esses egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. A revelação que eu tive aqui foi o seguinte: o diabo está vindo, mas ele está ao meu derredor, ele não está ao meu redor estão os anjos. Leia Salmo 91, tem pessoas que oram isso, ou então deixa a Bíblia aberta, mas se a cerca elétrica der um problema, 11h30 da noite, e não vier uma assistência para poder colocar de novo, ai meu Deus, sabe como é, né? A onda de assalto. Esse bairro é perigoso, é hermoso. E os anjos? E a fé? E a proteção? E o fato de sermos a menina dos olhos de Deus? Não, Charles, mas eu tenho que ter a minha armazinha em casa, porque sabe como é? Pode de repente eu cair de bala. Cai de bala primeiro no diabo, hashtag fica a dica. Eu não esperava essa reação de vocês, né? Mas tudo bem. Cai de bala nele, glória a Deus, aleluia, Senhor, muito obrigado. Eu não temerei, eu confio em Deus. Eu disse 5 frases aqui no culto passado, eu vou falar agora. Contra o medo, você pode utilizar também 5 frases, que ao passo que está no momento de luta, você pode dizer também, porque é uma luta, enfrentar o medo é uma luta.
Senhor, eu te amo e eu sei que o Senhor me ama. Tu és bom, eu confio em Ti, eu me recuso a temer, e eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu vou cumprir o meu chamado, eu não vou retroceder. E aí, encerrando aqui, eles disseram o seguinte: os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Eles saíram com as próprias pernas. Pessoas que se rendem ao medo, na hora do problema, querem jogar a culpa. E o jogo da culpa, como eu disse, e continuo falando, começou lá com Adão e Eva, passou por Abraão, passou aqui pelo povo de Israel, olha, na geografia aqui, e nunca mais parou. Sabe qual é o antídoto? A autorresponsabilidade. Eu perdi muito tempo na minha vida rendendo ao medo, me prostrando a ele, acreditando mais no que o diabo pode fazer, no que Deus pode fazer. Se você tomar sua decisão de qualidade aqui, eu lhe garanto de que Deus vai começar a agir. Agora, não queira que Deus arrume sua bagunça em um dia, sendo que você já entregou 15 anos para o diabo. Espere, confie, deleite-se no Senhor, haja corajosamente. Moisés, porém, disse ao povo: não tem mais, estar quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós os calareis. E o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Talvez Deus está dizendo assim: eu já te disse o que fazer. Talvez você diga: Deus não falou mais comigo. Talvez é porque Ele falou uma coisa, você quer que Ele diga outra, totalmente diferente, para você escapar, sair pela tangente. Não, é para encarar mesmo, é essa rota aqui, não tem atalho não, é aqui, ó. Vá, prossiga, avance, estufa esse peito, levanta a cabeça. A raiva que nós temos que projetar é no diabo, ele é o nosso inimigo, não são as pessoas não. Deus, Ele tem prazer naquele que dá o passo. Sabe por que Deus trabalhou com Pedro, que era desaforado, que saiu do barco? Lá veio um guarda prender Jesus, ele pegou a espada e... Sabe por quê? Porque Pedro tinha disposição de dar o passo. Você tem? Fique de pé nesse momento. Uma das armas que você pode usar para vencer o medo é o louvor e a adoração. E louvor e adoração está para além de música. É uma vida de obediência, de entrega. Josafá temeu, mas ele foi buscar o Senhor. Quando você sentir medo, essa aqui é uma posição de batalha. Aos pés do Senhor, é uma posição de guerra. Adorar chama a atenção de Deus. Cante louvores. Ore a palavra, proclame a palavra. Mantenha uma comunicação positiva, de acordo com a palavra de Deus. Algo que você também pode fazer é reconhecer que o medo é uma emoção. No primeiro momento você resiste logo. As pessoas falam a segunda parte do versículo lá de Tiago: resistir ao diabo, ele fugirá. Resistir ao diabo, ele fugirá. Mas antes diz assim: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você se sujeita a Deus ou obedece, o adora 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o diabo pode usar toda a tecnologia que ele quiser, mas ele não vai tirar seu foco, não vai lhe derrubar, nem lhe prender. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais e poderosíssimas.
Josafá, ele temeu, mas ele foi orar. Sabe qual foi o direcionamento que Deus disse para ele? Ouça isso, você que está assistindo. Apenas fique no lugar que vocês têm que pelejar. Vocês não precisarão lutar essa batalha. Para um exemplo, um tipo de personalidade tipo a que eu tenho, a luta que às vezes eu encaro é a luta para não lutar. Descanse no Senhor, é um descanso no trabalho, é uma paz. A sua paz é igual ao seu poder. Quanto mais paz você tem, o medo não tem domínio na sua vida. Ele vai passar. O medo, ele aquece e arrefece, aumenta e diminui. Mas a palavra de Deus permanece. Ela está à nossa disposição nos smartphones, nas livrarias evangélicas, em todo lugar, em vídeos, áudios. Temos parado e ouvido. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Temos parado para ouvir a voz de Deus. Pai, perdão, Senhor. Perdão por ter evadido, fugido, corrido, evitado. Dessa forma nós não estamos testemunhando que somos crentes, que temos fé em Ti, Todo-Poderoso. Nos perdoa por essa atitude covarde e nos ajuda a ter ousadia, a viver com intrepidez, a ser agressivos contra as trevas, a lutarmos contra essa natureza terrena, esse velho Adão, cheio de emoções e que nos deixa desconfortável muitas vezes. Nos ajuda a ir mais fundo, para que possamos estar nessa base firme, sólida, mesmo com as nossas pernas tremendo, mesmo suando, mesmo com a boca seca. O nosso espírito vai estar ali centrado, focado, firme. Pai, quantos ministérios, quantas pessoas estão se perdendo, porque tem pessoas aqui que estão com uma palavra, que estão com um chamado específico e elas estão com medo do que o outro vai pensar, do que vai dizer, do que vai fazer, como vai reagir. Deus vai nos chamar, nós vamos ter que mostrar as nossas mãos e dizer o que nós fizemos com nossos dias, com a nossa vida. Nós vamos prestar conta diante de Deus, mas não façamos porque Deus mandou simplesmente, façamos por amor a Ele, amor. Jesus disse: se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Ele sentiu também na carne. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa entender e simpatizar com a nossa dor. Ele sabe o que você sente, mas Ele te entende, mas Ele está ao teu lado. Ele está ao seu lado. Põe a mão no seu coração e diga: Pai, perdão. Me faz entender e lembrar a respeito da palavra: não temas. Eu sou corajoso. Diga isso ao Senhor. Eu fui eleito, eu fui escolhido, eu vou avançar. Eu me recuso a desistir, eu me recuso a parar e a permanecer onde estou. Eu vou prosseguir para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu não vou recuar, eu não vou retroceder, eu não vou desistir. Por amor a Ti, pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário, eu vou seguir, mesmo com medo, mas eu vou seguir. Erga suas mãos em posição de receber. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida. Que em todas as áreas, espiritual, conjugal, filhos, financeira, intelectual, no servir, na saúde, em todas as áreas, área intelectual, nas 11, ser tu uma bênção,
Rompa os seus limites, vá além. E eu profetizo que você virá e contará seu testemunho de superação do medo, em nome de Jesus. Amém.